Bom dia a todos e a todas, então. Vamos começar nossa aula de História da Arte. E hoje nós vamos falar sobre a arte, particularmente entre as décadas de 1950 e 1960, meados do século XX, e que, portanto, um movimento que influenciou muito as formas, e também foi influenciado, claro, sobre as formas de manifestações artísticas em todas as áreas, em todos os campos. Foram 2 décadas muito intensas, e nós vimos na aula passada parte dessas manifestações, sobretudo no Brasil, através do estudo do tropicalismo, né? Que ocorre um pouco depois, mas que tem, na verdade, seu centro de mais intenso de reverberação, de influência, na década de 1960, quando tem início a ditadura militar no Brasil. Mas nós vamos ampliar a nossa perspectiva. Vamos fazer um zoom e vamos sair um pouco do Brasil e perceber o que estava acontecendo nesse período, décadas de 1950 e 1960, no mundo, e sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Então, qual é o contexto histórico dessas manifestações, movimentos artísticos que nós vamos estudar, que é particularmente a op art e o pop art. Então, nós vamos tentar compreender do que se trata, né? São manifestações, movimentos artísticos muito associados a aos acontecimentos posteriores à Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que vai inaugurar um período extremamente novo em todos os aspectos, particularmente na arte. Nós vamos ver o que acontece, mas no campo da política, da economia, da ciência política, do pensamento científico de uma forma geral, da filosofia, da história, da biologia, da química, todas as áreas vão sofrer consequências das transformações que tiveram lugar nesse período. Então, a Europa estava como palco da Segunda Grande Guerra, porque a Segunda Grande Guerra se desdobra, é um evento global, né, de muita violência e com um potencial destrutivo enorme, como nunca havia acontecido na história da humanidade, exatamente em função do desenvolvimento técnico e científico que acontece no século XX. Então, a Europa estava arrasada, se recuperava das consequências destrutivas da Segunda Guerra e podemos falar também da Primeira Guerra, né, que é uma na sequência da outra, amplia, então, as consequências em território europeu e fora do território europeu, fora do continente europeu, nós vamos ter os Estados Unidos, que, embora tenha participado da guerra, participou de forma muito cômoda, né, já que a guerra não foi no seu próprio território, e sim na Europa. Então, essa guerra vai reposicionar o eixo político das grandes potências
que vai ser deslocado da Europa em direção à América do Norte, quando os Estados Unidos vão passar a assumir realmente a posição de maior grandeza dentre as potências mundiais. E a indústria, né, consequência já, então, da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, respectivamente, que tinha uma capacidade de produção enorme, né? Então, e isso tudo vai junto, vai criar um ambiente, um contexto, né, que vai ter efeitos e consequências enormes em todos os campos da vida, mas o que nos importa aqui no campo das artes, né? Então, na década de 1950 e 60, nós vamos ter tendências diversificadas que vão indicar essas transformações, essas mudanças, sobretudo na forma de ver, de perceber o mundo e, portanto, também na forma de produzir a arte, a forma de perceber a arte e também na forma de produzi-la, né? Então, os avanços da tecnologia, os avanços, as transformações culturais, a vida cada vez mais intensa nos centros urbanos, sobretudo nas grandes cidades, nas grandes, enormes megalópolis, isso vai mudar, vai interferir nas formas de vida e também nas formas de percepção e produção da arte. Nesse ambiente, nesse contexto, nós vamos ver duas tendências mais importantes que vão se firmar nesse momento: a op art e suas derivações, seus desdobramentos, e a pop art. A primeira é uma aproximação da ciência, da arte como ciência ou da arte influenciada pelo pensamento científico, por todas as consequências geradas pelo desenvolvimento tecnológico, que é a arte, e a segunda, reflexo direto da revolução industrial e desse movimento urbano, as populações cada vez mais vivendo na cidade. Nós vamos ter um êxodo urbano importante no período, e tudo isso vai se refletir nessas duas grandes tendências, nesses dois grandes movimentos, a op art e a pop art. Então, a op art tem origem no inglês, que é optical art, ou seja, arte óptica. São produções de imagens abstratas e sempre ligadas a formas geométricas ou imagens geometrizadas, que têm algumas peculiaridades importantes. Elas procuram criar uma ilusão. Nós vamos ver uma imagem ou duas aqui que eu trouxe para vocês, de figuras projetadas a partir de um estudo de cores e de contrastes que provocam uma sensação visual no observador, sobretudo com relação à sensação de movimento e de perspectiva, de profundidade. Então, a op art exige, portanto,
a participação do observador, né? Como nós vimos no tropicalismo, aquelas performances e aquelas instalações, né, que surgem mais ou menos no mesmo período, e que, portanto, a participação do observador, do público na arte é fundamental. Então, nesse caso, não se trata de uma instalação, mas de pinturas que vão explorar esse aspecto é, da profundidade, algumas ilusões a partir de formas geométricas ou de formas geometrizadas, mas que conta com a participação do observador, do público, né, que vai na exposição ou que observa o quadro. Lembram-se que essa é uma ideia, uma sacada, uma percepção lá dos impressionistas, né? Eles perceberam, exatamente em função dos estudos que se desenvolviam no final do século XIX no campo da física, que era que a participação do observador era fundamental. Então, eles pintavam o quadro que aparentava não ter acabamento, não ter uma finalização, mas eles sabiam que essa conclusão, essa interpretação da obra impressionista, ela ocorreria na retina do observador, ou seja, a participação do observador é importante na obra do artista, né? Então, Victor Vasarely, com relação à op art, vai ser um pintor importante no campo da op art, e também a Brigitte Riley, que são os dois maiores expoentes desse movimento da op art. Só para vocês terem uma ideia aí, né, uma forma geometrizada que produz a noção da perspectiva e que dá uma certa ideia de movimento também e gera no espectador uma sensação muito peculiar e subjetiva, né? Cada espectador vai perceber a obra a partir da sua própria perspectiva. Esse quadro aí é Vega 200. E aqui, da Riley, um quadro, um movimento em quadros, né? Existe um estudo aqui da perspectiva, da cor, e ela opta pelo branco e pelo preto, e o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. A arte cinética é um desdobramento da op art, né, que vão propiciar o surgimento dessa arte cinética. Então, o que tem a ver com o movimento provocado no próprio objeto de arte, produzido pelo artista. Então, é um movimento que os autores e os estudiosos chamam de real, movimento real na obra. Esse movimento pode ser causado tanto pelo observador, por causas naturais, como o vento, por exemplo, ou pela intervenção de um motor, né? Tem obras que têm motor que fazem com que elas se movimentem. Então, Tinguely é um dos artistas associados a esse movimento da arte cinética, que é um desdobramento da op art. A partir de 1955, de uma exposição Le Mouvement, ou O Movimento, que ocorre na França, esse movimento vai se manifestar de forma mais intensa. A ideia é romper com a condição estática da obra de arte, que é, na verdade, uma característica de todas as obras até então. Então, nós estamos entrando aqui na era das instalações, das performances, e inclusive da pintura, que propõe a participação do observador na própria obra de arte. Alexander Calder é um dos
um dos expoentes também importantes. Para vocês terem uma ideia, aqui é o Jean Tinguely, de 1963, essa obra. Né? Então, é um objeto que tem um motor que gera movimento e, portanto, a noção de obra de arte está sofrendo aí uma mutação, uma mudança, transformações importantes. Né? Então, aqui um outro objeto de pendurado em linhas, o próprio vento movimenta, às vezes até a passagem de um ou outro observador produz movimento na obra, e é importante entender que nós estamos passando aí por um momento de questionamentos, um momento de mudança, nós estamos vivendo um momento que é a crítica de todo o período moderno, a crítica a respeito da modernidade. Modernidade que acreditava, que dependia, que enaltecia a ciência, o pensamento científico, e que, em função da destruição provocada pelas invenções produzidas pela ciência, com base na ciência, né, produzindo novas tecnologias, que se manifestaram, sobretudo, e foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, né, utilizada em Hiroshima, em Nagasaki, foi um exemplo, né, do desenvolvimento tecnológico, do conhecimento científico, da física, da química, da biologia, né, de toda a parafernália tecnológica envolvida nisso. Isso tudo, as consequências da guerra, que é um contexto em que surge a arte e a pop art, vão produzir uma reflexão a respeito da importância da ciência, da necessidade da ciência. E isso vai gerar um questionamento a respeito de tudo que se produziu em torno do pensamento científico, da razão humana, que vem desde o iluminismo do século XVIII. Ou seja, nós vamos adentrar em um período que vai ficar conhecido como pós-modernidade, que vai se caracterizar por uma crítica intensa e profunda dos valores modernos, dos valores associados à modernidade. E no campo da arte, nós temos essa movimentação aí. Vamos também, nesse período, ter a oportunidade de estudar arte minimalista, também a partir de 1955, até o final dos anos 1960. O pensamento de vanguarda, deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui, o pensamento de vanguarda vai sofrer uma radicalização, ou seja, eles vão ser mais vanguarda ainda, né? E o Malevich, que é um artista russo, vai ter uma proeminência enorme, sobretudo em função de um movimento que vai ficar conhecido como minimalista, que tem uma relação com esse contexto histórico todo aí que nós estamos tratando. E o que é o minimalismo? Na arte, os artistas vão reduzir a forma produzida na sua obra a apenas um volume geométrico mínimo, limpo de todo o excesso, de tudo que poderia ser considerado excessivo, seja excesso nas cores, excesso nas formas ou nas composições das obras de arte. Então, eles vão usar materiais produzidos pela indústria, e existe uma influência do processo de industrialização aí enorme, né? E o artista vai deixar, e vai ser a maior consequência do pensamento que vai gerar a arte minimalista, o artista deixa de produzir ele mesmo a obra. Essa relação, esse vínculo entre o artista e a obra vai ser mediada pelo projeto, ou pela ideia do projeto. Então, o artista, ele tem o papel de idealizar
o projeto, ele é o idealizador do projeto, mas a produção propriamente dita pode ser executada por outra pessoa. Então, pode ser um objeto metálico, por exemplo, de proporções maiores ou menores, em que o artista projeta, desenha, pensa, imagina, projeta, realiza através da terceirização da, da execução do projeto. Então, a arte minimalista tem a ver com o mínimo, né? Uma obra limpa, como nós vamos ver aqui, esse cubo, né, do Tony Smith, aço, ele é feito em aço, acabamento em óleo pintado, depois é um cubo, simplesmente, mínimo, né, em termos de acesso, e essa obra, inclusive, não foi realizada pelo autor, ela é uma obra póstuma, foi a esposa do Smith, do Tony Smith, que após o seu falecimento, ela encontra dentre os projetos que ele havia deixado, esse projeto e ela manda executar, ou seja, uma obra póstuma, mas de autoria, em função exatamente da proposta do minimalismo, que rompe essa relação entre artista e obra de arte, como se ela tivesse que ser necessariamente executada pelo artista. E nesse caso, no minimalismo, ela é terceirizada. Então, outro quadro, né, no Brasil, Cássio Milani, ou Michalani, é, é um dos artistas influenciados no Brasil por esse movimento e pelas propostas minimalistas. Então, a ausência de formas complexas são características do minimalismo. É o mínimo, o simples, o claro, sem exagero. E é o que caracteriza exatamente a obra minimalista. Na arquitetura, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se transformar, como eu disse, no grande centro da produção artística ocidental. E vários movimentos vão surgir também no campo da arquitetura. Nesse período, um grande arquiteto e urbanista é o Le Corbusier, além de outros, né, como Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright. E eles vão influenciar na arquitetura esse período, né, do pós-guerra. Então, sobretudo o Le Corbusier, que vai exercer uma influência muito grande, a ideia dele e um projeto importante para a gente compreender esse período na arquitetura são as unités d'habitation, que é a unidade de habitação. A proposta dele é juntar todas as atividades desenvolvidas pelas pessoas num único ambiente, daí a ideia de unidade de habitação. As pessoas poderiam trabalhar, se divertir e se movimentar no mesmo ambiente arquitetônico. Então, essa é uma arquitetura que vai obter, ou ter, né, propor, sobretudo inspirado nas obras do Egito Antigo, na arquitetura romana, do período clássico de Roma, sobretudo greco-romana, mas sobretudo romana, mas também grega, a ideia da monumentalidade, né, para gerar impacto em função da dimensão da obra arquitetônica, que tem um caráter monumentalista. Então, feita de concreto, concreto armado, estrutura à vista, né? Como essa biblioteca da academia Phillips de Exeter, que nos Estados Unidos você vê a ideia da monumentalidade, do concreto exposto, né, um pouco minimalista, né, meio liso, limpo, de todo tipo de excesso. Né? Então, é basicamente isso o que a gente
o que eu pretendia trazer, mostrar para vocês hoje, falar um pouco da op art, da arte ótica. Na próxima aula, nós vamos falar da pop art, que vem aí na esteira da op art e que vai exercer uma influência enorme em todo o mundo, em função da intensidade e da popularização das propostas no campo da arte, tá bom? Então, eu agradeço a participação de vocês. Foi muito importante, e é importante que vocês continuem fazendo as leituras e, sobretudo, estudando a partir dos slides, se for o caso, rever a aula, porque na próxima semana nós vamos ter uma avaliação aí para medir um pouco se vocês estão assimilando os conteúdos que nós estamos trabalhando, tá bom? Agradeço muito a presença e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu estou à disposição para a gente conversar nos minutinhos finais da nossa aula, tá bom?